Na narração dos Atos dos Apóstolos, que hoje nós ouvimos, nós vemos uma coisa interessante na chegada de São Paulo à cidade de Éfeso. Ali ele se encontra com alguns homens, algumas pessoas que abraçaram a fé em Jesus Cristo, mas que ainda não receberam o Espírito Santo. Na semana passada, a gente viu o Atos dos Apóstolos falarmos a respeito de Apolo, que é um homem que se coloca a serviço da comunidade cristã, mas ainda tem ali um pensamento, de que o batismo de João é suficiente. Então, a gente percebe que não é só Apolo que achava, que conhecia somente o batismo de João. Como em Éfeso, também já existem alguns destes que já são discípulos, porque abraçaram a fé em Jesus, foram batizados, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. E do diálogo de Paulo, com este grupo, do comportamento dele, do grupo em si, manifesta-se claramente que o batismo em nome do Senhor Jesus, ele é superior ao batismo de água penitencial, que não é uma novidade, um rito até costumeiro no mundo judeu. Se cometia pecado, recorria-se então ao rito de purificação para alcançar de Deus o perdão. E aí, depois desse diálogo, São Paulo impõe as mãos sobre eles, o Espírito Santo desce sobre eles, eles recebem, portanto, o Espírito Santo e percebem que aquele batismo que receberam em nome de Jesus agora está completo e podem testemunhar sem medo, na dinâmica do Espírito Santo de Deus, o Cristo Jesus, o Senhor ressuscitado, no qual abraçaram a fé a partir da experiência com o Espírito Santo. Outra alusão bem clara ao sacramento da Crisma, que hoje entendemos que é a confirmação do nosso batismo. Um dia recebemos o batismo, quando estamos ali naquela idade de 14, 15 anos, que representa um pouco de maturidade, nós, ao nos preparar para receber o sacramento, devemos que o Espírito Santo virá sobre nós, permanecerá em nós, ele já está conosco, mas nos dará uma nova unção, e assim, a partir da efusão dos seus dons, nos configura como testemunhas do Cristo e do Evangelho no mundo que nós vivemos, a partir daquilo que nós temos a oferecer para que o Evangelho aconteça, para que o Senhor seja também conhecido. A reflexão dos Atos dos Apóstolos, ainda nessa semana que nós nos preparamos espiritualmente para a celebração de Pentecostes, ela dirige e orienta a nossa reflexão ainda sobre a presença maciça, certa, e também o papel de agente, de condutor, de guia, que o Espírito Santo tem na vida da igreja, especialmente aqui na igreja apostólica. E também a gente percebe, nos relatos dos Atos dos Apóstolos, a extraordinária e ao mesmo tempo sensível experiência que os primeiros cristãos têm, com a presença, com a atuação do Espírito Santo de Deus. Não é à toa que o livro dos Atos dos Apóstolos é também conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Definitivamente, a igreja apostólica, a primeira igreja ali, das primeiras comunidades que nascem da pregação direta dos apóstolos, vivem de modo sensível e real essa experiência do Espírito Santo presente em suas vidas, em suas comunidades. O Espírito Santo, desde então, desde o dia de Pentecostes, é aquele que guia e orienta a sua igreja, mas ao longo dos séculos, a sua presença
foi se revelando de formas diferentes. Hoje, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, e talvez olhando para a realidade da nossa comunidade, né, para a realidade da nossa fé, a gente percebe que há uma ausência, né, das manifestações exteriores vistosas, como aconteciam ali naqueles primeiros anos da vida da comunidade cristã. Lá já eram chamadas essas manifestações, né, de dons ou de carismas do Espírito. E, claro, o fato da gente não ver com tanta frequência como era frequente na vida da comunidade primitiva, a gente se pergunta, né, por que não acontece, mas a gente não deve se preocupar. Porque o Espírito Santo é aquele que acompanha, né, a caminhada da igreja. E é pouco relevante a gente ficar comparando a nossa experiência de fé hoje com a experiência das primeiras comunidades cristãs. Os cristãos de agora têm uma experiência diferente com o Espírito Santo de Deus, daquelas que tiveram os cristãos do primeiro século ou de qualquer outro século na vida e na história da igreja. É fato que nós vivemos uma época, depois do Concílio Vaticano II, em que se fala mais do Espírito Santo com frequência, em que se sente mais a presença do Espírito Santo, né? Falamos dos carismas, falamos dos dons. Mais do que isso, procuramos viver os carismas e os dons na realidade das comunidades cristãs. Mas devemos tomar um cuidado para não enfatizarmos demais os carismas e nos esquecermos da pessoa que faz os carismas acontecerem em nosso meio, que é o Espírito Santo. Infelizmente, tem muitos grupos, comunidades, pessoas que estão vivendo extraordinariamente na presença do Espírito Santo, mas dão mais ênfase ao carisma do que à pessoa da Santíssima Trindade em si. Quando, por exemplo, né, preferem muito mais os momentos, né, de oração que nos fazem transcender, né, que nos fazem ter sensações, etc. e tal, do que a Santa Missa, por exemplo. É um perigo. E aí a gente começa a ter elementos para verificar, né, se estão sendo deixados guiar de fato pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus sempre vai nos trazer para este lugar, para o altar, para a presença do ressuscitado, né, para uma vida de oração constante, sim, mas sem perder de vista que a fonte de tudo isso está aqui, no altar da Eucaristia, na pregação da palavra. Quem gosta muito, né, de movimentos de avivamento e de carisma, mas pouco se importa com a escuta da palavra ou com a celebração da Eucaristia, pode até viver o carisma na sua originalidade, né, os dons do Espírito Santo, mas não está se deixando por ele. É interessante isso, porque está perdendo justamente o centro, né, a motivação, que não é o carisma em si, mas é justamente o Espírito Santo que guia, para que a gente possa viver de modo consciente e pleno os carismas, né? Que a gente possa viver de modo consciente e pleno os dons do Espírito Santo. Todo batizado tem em si aqueles 7. Depois, a partir da vivência daqueles 7 dons do Espírito Santo, nós podemos experimentar na nossa vida os frutos do Espírito. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, né? Dentre eles a alegria, o temor a Deus, a longevidade, né? São 12 frutos que o apóstolo elenca. E além dos dons e dos frutos, o Espírito pode nos dar os carismas. Necessariamente, alguém não recebe o carisma para a vida toda. Recebe o carisma num momento ou por um período para colocar a serviço. São inúmeros também os carismas. Às vezes o carisma se revela também de uma forma permanente, a facilidade de compreender, de explicar as Escrituras, né, o canto, o servir, a catequese e por aí vai. E também tem os carismas,
extraordinários que o Espírito Santo distribui de acordo com a sua vontade em momentos específicos de oração, que são para serem colocados ali em exercício. Mas isso não porque a gente é merecedor. Quem é merecedor de ser tocado por Deus? Ninguém. A misericórdia dele nos faz merecedores e ele distribui, e suscita-nos para que a gente possa sempre colocar o dom que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito suscita em nós, a serviço do outro, a serviço da edificação do corpo de Cristo, que não é um grupo ou outro, mas é a igreja, na sua diversidade de membros, de dons e também de carismas. Nessa semana que nós estamos vivendo, queremos, já há dias eu tenho dito isso, nos abrir para que o Espírito Santo se renove em nós. Pensamos, pois, que o Senhor nos permita nos comprometer, viver a realidade dos dons em nossa vida, perceber o movimento do Espírito e quando tivermos conhecimento de quais carismas que Deus nos deu, não termos medo, sejam aqueles para o serviço permanente ou sejam aqueles extraordinários em algum momento da nossa vida, nós não tenhamos medo de colocá-los a serviço, de usar, e aqui sim, guiados pelo Espírito Santo, a usar destes dons e destes carismas, porque estaremos colaborando não para a glória do nosso nome, mas para a glória do nome do Senhor e para a construção do reino de Deus, para a edificação do reino de Deus. Completo essa reflexão só comentando um dos versículos do Evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus diz: "Tende coragem, eu venci o mundo." A coragem da qual Jesus está nos dizendo para termos é justamente a força do Espírito Santo que mora em nós. E assim como ele venceu, nós também já vencemos, porque nós participamos da vitória do ressuscitado. E quem tem em si o Espírito Santo sabe fazer um uso moderado, consciente dos seus dons, frutos e carismas, entende que nós excluídos da realidade do sofrimento, das tribulações. Era esse o tema do Evangelho. E justamente nos dons, nos frutos, nos carismas, vai encontrar a força necessária, porque é a presença do Senhor, é o movimento do seu Espírito em nós, para passar por essas adversidades e experimentarmos a vitória do Cristo que sempre se renova em nossa vida e em nossa história. Se passamos por momentos de tribulação e de sofrimento, não nos esqueçamos, o Senhor está conosco. O seu Espírito não só mora, mas ele se move em nós. Ele nos lembra que nós temos nas nossas mãos o necessário para superarmos qualquer dor, qualquer dificuldade. Por isso precisamos ter coragem, nos deixar ser animados, revitalizados pelo Espírito Santo de Deus e experimentarmos da vitória de Jesus ressuscitado, que venceu o mundo e nos associou a esta vitória. O Espírito Santo nos oriente e ele também nos conduza nesses dias de preparação para que de coração aberto e com muita generosidade nós permitamos o renovar do seu dom, da sua presença, do seu agir na nossa vida e também na vida da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.